Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. A história do poder legislativo é uma das maneiras de se conhecer a história do Brasil. A necessidade de se constituir um parlamento brasileiro surge com a proclamação da nossa independência em 1822. Afinal, um país independente precisa de leis próprias. A primeira Assembleia Constituinte Brasileira foi convocada em 1823. Essa é uma longa história, mas não vai ser contada aqui, até porque ela já foi detalhada em outro episódio do Politiza, sobre a história do poder legislativo no Brasil. É o de número 27, depois passa lá na nossa página ou nas plataformas de podcast para conferir, porque tá bem legal. Esse trecho foi para mostrar um dos muitos conteúdos que a Escola do Legislativo da Assembleia de Minas produz para democratizar o acesso ao conhecimento, não só sobre esse poder fundamental para a democracia, mas também sobre o fazer político em geral, que envolve cada um de nós. O que você ouviu no início do episódio está num dos vídeos disponíveis no Espaço do Professor, criado para auxiliar profissionais da educação a difundir essas informações. É uma das diversas frentes de atuação da Escola do Legislativo de Minas, a primeira do Brasil que impulsionou um movimento nacional de educação legislativa e apoiou a criação de escolas com o mesmo perfil nas assembleias legislativas do país e também nas câmaras municipais do estado. Uma jornada de 30 anos completos em 2022 e que começou num cenário com forças opostas, de descrença com a política e ao mesmo tempo de forte participação popular na definição do destino do país. Eu sou Graziele Mendes e te convido para acompanhar duas visões sobre essa história, a da educação legislativa no Brasil. Primeiro, nós vamos ouvir um pesquisador que também tem uma visão interna estratégica. Sou Robson Almeida, secretário-geral da Câmara Municipal de Varginha. Também sou formado em mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional pelo Centro Universitário do Sul de Minas. Fui diretor da Escola do Legislativo aqui no meu município e tenho vários estudos a respeito das escolas do Legislativo da região sul de Minas. Me fascina bastante a questão das escolas do Legislativo. Robson, vamos começar contextualizando a criação da Escola do Legislativo no Brasil. A primeira foi a nossa aqui de Minas, né? Ela foi aberta em 1992, 4 anos depois da Constituição Federal e 3 anos depois da Constituição Mineira, que veio em 1989. Em que medida os princípios dessas duas constituições e, sobretudo, o processo de elaboração da Mineira, que teve muita participação popular, prepararam o terreno para a criação de uma Escola do Legislativo? As duas constituições, ajudaram a reestruturar basicamente o Estado brasileiro, E nesse contexto da Constituição Mineira, a Assembleia do Estado, ela fez uma grande pesquisa para entender como que a população do Estado tinha essa visão do parlamento naquele instante, E o que foi detectado? Que o parlamento mineiro estava desgastado com a sociedade. E a partir daí, a mesa diretora, naquela época, decidiu que a Assembleia iria desenvolver novas atividades, novas vertentes de trabalho para essa aproximação. E uma dessas iniciativas foi a instituição da sua Escola do Legislativo. O pensamento era novo, as instituições estavam se renovando, o sentimento político também da população era novo, motivado pelas novas constituições que foram promulgadas no Brasil e nos estados. Então, esse momento foi propício para a criação da escola, uma busca tanto de melhorar a instituição Assembleia do Estado, como também aproximar, ter uma participação da população mais forte dentro do contexto do Poder Legislativo do Estado.
E você falou aí desses novos ares, lembrando também que a gente tinha acabado de sair de 21 anos de ditadura militar e estávamos no início do processo de redemocratização, né, Robson? Tinha toda essa energia nova, né? Exato, e foi um momento muito propício, porque as instituições, em geral, no Brasil, estavam buscando realmente essa participação. Se nós pegarmos a Constituição de 88, né, a Constituição Federal, uma grande participação popular, participação de crianças, índios, mulheres, políticos, de todas as classes. A Constituição Mineira não foi diferente, teve uma grande participação dentro do Estado. E depois disso, também tivemos ali participação popular no processo político, como, por exemplo, o impeachment do presidente Collor, que também teve uma grande mobilização popular. Então, a criação das escolas, a criação da escola da Assembleia, acho que vem nesse anseio. A população querer ter uma participação mais forte, valorizar mais as instituições políticas depois desse período de ditadura militar, para que funcione de uma forma que atenda os anseios da sociedade, né, numa nova concepção política que estava criando ali naquele instante. Robson, e como é que essa iniciativa se espalhou como movimento pelo país e inspirou outras assembleias? Me parece que as escolas do Legislativo vieram antes mesmo das escolas de governo propriamente ditas, não é isso? Isso. A questão da profissionalização dentro do serviço público, ela é bem antiga no processo brasileiro. A gente pode pegar aí um grande marco, a década de 30, né, com a criação do DASP no governo de Getúlio Vargas. Foi o Departamento Administrativo do Serviço Público, instituído lá em 1937, foi uma das primeiras formas de racionalização e burocracia dentro do serviço público no Brasil nesse período. Porém, o grande marco mesmo das escolas do Legislativo é a criação da Escola da Assembleia do Estado no ano de 92. E ela foi modelo para que outras assembleias criassem também as suas escolas do Legislativo. O trabalho foi muito bem realizado no início das atividades, gerou grande repercussão nos outros estados. Há registro de políticos, dirigentes, servidores de outras assembleias que visitaram para conhecer a Escola da Assembleia do Estado nesse período. Apenas no ano de 1998, teve um dispositivo constitucional que dava um amparo para a criação de uma escola de governo, que foi a Emenda 19. Então, quer dizer, a escola do Legislativo da Assembleia de Minas, ela surgiu primeiro até que a Emenda Constitucional que deu amparo às escolas de governo. E a partir daí, 98, 97, né, nós tivemos a criação da Escola da Assembleia da Câmara dos Deputados, o ILB, o Instituto Legislativo Brasileiro, no Senado Federal. E desse instante, no início do ano 2000, várias assembleias já tinham criado suas escolas do Legislativo. E do ano de 2003 em diante, com a criação da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas, que a gente teve um grande boom, vamos dizer assim, na criação de escolas, começando também a abarcar as escolas das câmaras municipais. Então foi um processo, sim, que na criação da Assembleia até 2003, um processo de 10 anos que foi mais lento dentro das assembleias do Estado, mas desse período em diante nós tivemos aí a criação de mais de 300 escolas do Legislativo em todo o Brasil. Olha que interessante esse processo, né? E como que está se expandindo ao decorrer do tempo. A gente começou falando, Robson, do papel da Escola do Legislativo no Brasil naquele contexto de redemocratização, de saída da ditadura, de forte participação popular. E hoje, como é que você vê, para além do papel legal mesmo, o papel social e político das escolas do Legislativo no Brasil? Se a gente for pegar os objetivos da Escola do Legislativo, primeiro é a formação dos quadros de servidores e também de agentes políticos das instituições. Hoje tem uma grande possibilidade de capacitar melhor os quadros das câmaras municipais, da Assembleia, do Senado, da Câmara dos Deputados, dentro da própria instituição. Um outro ponto também é a produção do conhecimento que valoriza aquilo que o Poder Legislativo produz, como a questão das leis, como a questão da memória do Legislativo, o trabalho científico
científicos que abordam temas importantes do poder legislativo. E, por fim, né, esse espaço de educação para a democracia que as escolas do Legislativo proporcionaram e proporcionam uma nova forma de participação popular entre aqueles que estão inseridos na comunidade que o Poder Legislativo está inserido, trazer novos públicos, novas vertentes de debates para esse poder, mas, acima de tudo, educar. Educar em que sentido? De fortalecer o Poder Legislativo através das suas ações e das informações que ali são surgidas. O nascimento de uma lei começa com a apresentação de um projeto, que necessariamente passa por uma série de etapas, sendo as principais: iniciativa, discussões, votações e sanção ou veto. Robson, e você falou aí rapidamente sobre o papel de formação das câmaras municipais. Eu queria você, sobretudo, não só como pesquisador, mas como servidor de uma câmara municipal aí em Varginha, falasse dessa contribuição da Escola do Legislativo para a capacitação do Poder Legislativo Municipal, né? Na prática, o que isso significa, qual a carência disso, sobretudo no interior, como é que era, como é que se tornou agora, como é que foi essa construção? É muito interessante, porque esse foi um dos pontos assim, chave da minha pesquisa, né? Qual que é o trabalho e qual é a relevância do papel da Escola do Legislativo da Assembleia para os municípios mineiros? Nós sabemos que Minas Gerais é um estado muito grande, que tem uma grande quantidade de municípios, 853. Nós temos municípios que são muito estruturados, que têm uma grande quantidade de fazer esse trabalho por si só. Mas sabemos também que temos municípios pequenos que, às vezes, a Câmara Municipal tem ali 1 ou 2 servidores. Você não tem uma condição, por exemplo, de ter uma escola do Legislativo ou fazer um trabalho de educação para a democracia tão apurado. E a Assembleia do Estado, ela tem um papel muito relevante nisso. Primeiro, com seus papéis de formação dentro da própria Escola da Assembleia, que congrega ali os municípios, os agentes políticos, os servidores públicos, numa formação para poder aplicar dentro das suas câmaras municipais. E dentro da minha pesquisa, identifiquei que 92% das escolas do Legislativo instituídas aqui na região sul de Minas recebeu um apoio ou colaboração da Assembleia, tanto para a implantação como para a realização de suas atividades. E de uma nota de 0 a 5, no qual 0 seria pouquíssimo relevante e 5 muitíssimo relevante, para as escolas do Legislativo aqui da região, a nota ficou em 4,05. Então essa influência ela é muito forte, é de grande inspiração para as câmaras. Um estudo recente, feito pela Rede de Escolas do Legislativo do Estado de Minas Gerais, foi identificado que aqui no estado nós temos 95 escolas do Legislativo instituídas. Se nós formos pegar aí no contexto nacional, é um número relevante de escolas. É um estado que é considerado, sim, um celeiro de escolas do Legislativo, que tem uma grande quantidade de escolas instituídas. Robson, e a gente está falando, no final das contas, de poder legislativo mais qualificado para o cidadão, né? Quer dizer, servidores mais capacitados para dar suporte aos representantes dos eleitores, né? Os representantes da população, para devolver aquilo que se espera, né? Então, é um papel social muito importante. Exatamente, é um papel social que valoriza a instituição Poder Legislativo, valoriza a instituição Câmara Municipal, porque servidor capacitado vai conseguir prestar uma melhor assessoria aos agentes políticos, projetos de leis vão ser avaliados com uma visão mais atualizada do processo legislativo, e isso só fortalece, né, a percepção das pessoas quanto ao poder legislativo, pois a gente vai ver erros sendo mitigados, um poder mais organizado, estruturas sendo melhores pensadas para as câmaras e também para o poder legislativo municipal. Nós sabemos que a percepção política da população ela muda com o tempo. E as escolas do Legislativo trazem temas importantes no dia a dia, seja questões do trabalho dentro do Poder Legislativo, dentro para os servidores, mas também temas de grande relevância social. Pensar hoje em política dentro do Poder Legislativo sem comunicar e sem ensinar a população é desvalorizar o Poder Legislativo. E as escolas são esse instrumento que ajudam a valorizar o Poder Legislativo, trazer novos públicos, preparar futuras gerações, trazer pessoas ali qualificadas para esse poder e
também auxiliar a formação de novos cidadãos para um futuro ou estar ocupando as cadeiras desse poder, ou então estar exercendo bem a atividade de eleitor e cidadão dentro do contexto de uma sociedade. Anos depois de inaugurar a educação legislativa no Brasil, a Escola do Legislativo de Minas chegou ao ano de 2022 com um extenso calendário de cursos, palestras, projetos e eventos para capacitação de funcionários da Assembleia de Minas e também de pessoas de fora interessadas pelo tema. Programas de pós-graduação, produção de estudos e pesquisas, além de atividades específicas para estudantes. Uma delas rompeu barreiras e foi muito além da educação de jovens. Quem explica melhor isso é a servidora, que tem uma história na Assembleia de Minas construída praticamente junto com a da Escola do Legislativo. Bom, eu sou Ruth Schmidt de Castro, gerente-geral da Escola do Legislativo, e minha vida sempre esteve ligada à educação. Primeiro a educação básica, depois a educação do ensino médio, depois a educação do ensino superior, projetos de pesquisa na área de ensino de física, minha graduação em física. Quando eu entrei para a Assembleia, eu fiquei meio perdida em termos de projeto. A Assembleia era um mundo muito diferente do mundo que eu estava acostumada. Até eu me encontrar na Escola do Legislativo, para onde eu vim em 1996. De lá para cá, são quase 30 anos que eu estou na escola, Eu atuei em diversas áreas da escola, desde a recepção dos estudantes, lá das visitas orientadas, passando pela produção de material. Coordenei durante 2 anos a área de extensão, depois fui coordenadora pedagógica e em 2010 eu passei a ocupar o cargo de gerente geral. Estou aqui desde então, quer dizer, muito tempo na gerência geral, mas é um desafio também que se renova a cada dia. A escola é muito dinâmica, a escola lida com projetos os mais diversos, lida com essa diversidade que é a Assembleia, Ruth, quer dizer, a sua história praticamente se confunde com a história da Escola do Legislativo, Então, você é uma observadora privilegiada dessa trajetória e por isso eu queria te perguntar de início que principais mudanças você enxerga nas características, no papel e na percepção da sociedade também e do próprio parlamento sobre o tipo de educação que a Escola do Legislativo oferece hoje, passou a oferecer ao longo dos anos. A escola, quando ela surge num contexto de inovações. Foi a primeira escola do legislativo do país, e embora ela já nasça com um projeto muito parecido com o que ela faz hoje, ela tinha um peso maior na capacitação do servidor. Em 98, quando a Constituição incorpora um dispositivo que prevê a existência de escolas de governo, a partir de uma emenda constitucional, as escolas de governo têm esse cunho de cuidar da profissionalização e capacitação dos servidores, A primeira coisa que mudou, mas que ainda tem que mudar, é exatamente o conhecimento que as pessoas têm em relação à escola do legislativo. Se você pensar que ainda hoje tem gente que se espanta quando a gente fala que trabalha na escola do legislativo, que a Assembleia tem uma escola, você imagina isso há 30 anos atrás. Em relação a isso, a gente avançou muito em termos de ocupação de um espaço, nessa socialização do conhecimento sobre o poder legislativo e o próprio papel do poder legislativo de vocalizar os interesses da sociedade. A escola ajuda muito nessa divulgação, nessa socialização, dessa função educativa que o parlamento tem, É uma função a mais, do que as tradicionais, um tipo de prática que só acontece dentro do legislativo, que é a prática do debate, a prática do diálogo, da busca de soluções que atendam ao número de pessoas. E o poder legislativo encarna, essa própria essência, a essência da própria democracia. A escola, ela, ao longo desse tempo, ela vem, portanto, cumprindo esse papel de preparar tanto a sociedade quanto o próprio parlamento para essa necessária interação que deve haver entre o poder legislativo e a sociedade.
Ruth, você já começou a falar sobre cada um desses papéis que são muito importantes da Escola do Legislativo, mas eu queria que a gente se detivesse em cada um deles para explicar melhor. Vamos começar pela formação política. O que se percebeu ao longo dos anos sobre essa demanda e que mudanças a Escola do Legislativo contribuiu para fazer acontecer nesses 30 anos nesse sentido? Essa parte, né, da formação política do cidadão, que é tão fundamental quanto os outros dois pilares, né, a qualificação do servidor e a produção e divulgação do conhecimento sobre o legislativo, ela tem, se você pegar a trajetória, os cursos iniciais lá dos anos 90, você vai ver que eles tinham um cunho mais teórico, mais filosófico, mais conceitual. Os cursos daquela época, eles eram muito voltados para um público mais erudito, mais acadêmico. Então, você vai ter os cursos de formação política, os cursos de filosofia política, os cursos de história política, mesmo os programas do Pensando em Minas, a gente trazia grandes nomes da intelectualidade brasileira, trouxemos aí o Fábio Conder Comparato, trouxemos o Roberto Romano, o professor Milton Santos, que foi uma palestra maravilhosa que ele deu aqui no final dos anos 90. Claro que esses temas são importantes, é claro que o conceito, a teoria, eles ainda têm o seu lugar, mas a sociedade precisa de uma preparação para o agir democrático. Então, hoje, os nossos cursos eles têm também esse viés mais prático de instrumentalizar a sociedade para a participação, para a fiscalização, para o acompanhamento, o monitoramento da ação do poder público. Não utilitarista, mas mais pragmático, mais ligado ao agir, ao atuar como cidadão, né? Para que a sociedade se prepare para uma atuação cidadã. A política ela é um instrumento de transformação da sociedade. A gente consegue aproximar o poder público realmente do cidadão. O governo passa a ter ouvidos para nós e a gente sabe como falar com ele e mostrar o que a gente está precisando. Bem-vindos ao Parlamento Jovem da Assembleia de Minas, o programa de formação política voltado para jovens e que conta com a parceria das câmaras municipais. E, nesse sentido, a gente tem projetos importantíssimos desenvolvidos pela escola, como, por exemplo, o Parlamento Jovem. Fala um pouquinho sobre ele, como é que ele começou, com que objetivo e a dimensão que ele alcançou hoje, não só dentro da escola, mas como para o parlamento e para a sociedade. O Parlamento Jovem nasce como um projeto da escola, nasce lá em 2004. A escola foi procurada pela PUC Minas para formatar algum tipo de parceria que cuidasse da formação política para a cidadania da juventude. E nós fomos discutindo, refletindo e acabamos chegando num formato com esse nome, Parlamento Jovem, mas que não tinha aquele cunho dos meninos desempenharem a função de parlamentar. O estudante vir participar no parlamento como cidadão. E no âmbito apenas de Belo Horizonte. A gente ainda não ousou, naquela época, de interiorizar o parlamento. Isso veio acontecer só no ano de 2010, quando a escola estendeu a participação no Parlamento Jovem para mais 11 municípios. A gente incluiu mais um parceiro, uma instituição parceira. A gente contatava as câmaras municipais que tinham interesse em desenvolver o projeto conosco e, por meio das câmaras, a gente chegava aos alunos, às escolas e aos estudantes nesses municípios que aderiam ao projeto. A partir de então, o projeto foi crescendo, né? No ano seguinte foram 18 municípios, depois 24, e a gente começou a vislumbrar aqui na Assembleia que essa expansão era algo inevitável, né? E para nós era um desafio muito grande, né? Nós somos uma Assembleia do Estado de Minas Gerais, mas a Assembleia não tem sucursais no interior, né? Nada mais natural que a gente buscasse, né, os nossos congêneres, né, nos municípios, né, as câmaras municipais, era o legislativo querendo se fazer conhecido pela juventude, é o poder legislativo aceitando o desafio de receber propostas de fora dela, né, e fazê-las tramitar no seu processo legislativo, o poder legislativo disposto a ouvir um segmento da sociedade, nesse caso o jovem, nada mais natural, portanto, que a Assembleia se aliasse aos poderes legislativos municipais. E aí começou essa expansão, nós começamos a perceber que chegar nos municípios também ficaria difícil. A equipe do Parlamento Jovem nunca passou de 3 pessoas aqui na escola, 2, 3 pessoas. Como é que se articula 80 câmaras municipais? Nós passamos a discutir, a estudar formas de fazer com que o projeto passasse a ser, definitivamente, a ser encarado como um projeto da Assembleia e não da escola. Um projeto em que os diversos setores da Assembleia envolvidos na promoção da cidadania juntassem a escola na coordenação desse projeto no nível estadual.
E aí nós criamos um modelo que estabelecia uma etapa intermediária entre a etapa municipal e a etapa estadual, né? Criando a figura dos polos regionais. Nós passamos a coordenar os polos regionais e os polos regionais passaram a coordenar os municípios. Hoje nós temos aí 127 municípios nessa edição, né, de 2022, com 18 polos coordenando esses 127 municípios. E o projeto ele só tende a expandir de uma forma sustentável, né, de uma forma que a gente aumente o número de participantes, tanto de câmaras quanto de estudantes, mas não perca a qualidade do próprio projeto, né, a qualidade da reflexão que é desenvolvida com os estudantes, a qualidade das propostas que eles apresentam e a qualidade dos efeitos, né, que esse projeto ocasiona nos municípios, na vida dos jovens, e nas próprias câmaras municipais. Ao longo do ano, os jovens discutem soluções para problemas importantes da comunidade. Cotas para a minoria, violência contra o transporte urbano, resíduos, educação política nas escolas. Soluções apresentadas e votadas em grandes encontros anuais na capital. Fazer com que a gente aceite opiniões contrárias. Entender que nem tudo que a gente quer é o que os outros querem. A gente pensa que não vai se surpreender, mas a cada ano a gente tem uma boa surpresa, uma grata surpresa. E eles se desenvolvem com muita habilidade. A gente tem notícias, eles chegam muito timidamente e chegam aqui discutindo, dando um banho, né, de cidadania, de preocupação com valores e solucionar os problemas que eles fazem o diagnóstico nos seus municípios, como que eles estão antenados para o que passa na sociedade. Não é nada descolado do dia a dia. Eles estão sintonizados com os problemas locais, depois vão para a discussão regional com essa visão de, não é aquela coisa da minha proposta que tem que vencer, não, vamos encontrar a melhor proposta, vamos encontrar um jeito de atender o maior número de pessoas com as nossas, e de resolver o maior número de problemas, né? E ao longo desses anos, assim, vivenciamos experiências muito interessantes. E até mesmo a grata surpresa de ver para onde esses jovens vão depois desse projeto, né? Ele influencia muito a vida desses jovens, tanto nas escolhas profissionais, quanto na forma como eles atuam na sociedade. Eles acabam sempre se engajando em ações participativas. Alguns vão para a vida política, outros vão para áreas de estudo que visam a reflexão, né, sobre as questões sociais. E, sem contar também, eles levam para a cidade um dinamismo para as câmaras municipais que interfere na própria qualidade da política que é feita nos municípios. É realmente um projeto fascinante. Poder participar desses debates é extremamente empolgante, né? E ver assim que nós somos um futuro da política tão promissor, quer dizer, é realmente muito animador para o nosso futuro. A gente não tinha a ideia do tanto que esse projeto é revolucionário em termos de atuação em rede, em termos de propagação de ideias e práticas, né? Há uma repercussão do projeto no funcionamento das câmaras que a gente não imaginava antes. Primeiro, essa questão, né? A mudança do foco do legislativo é um poder que, por excelência, traduz os pilares da democracia, né? Ele é o representante da pluralidade democrática e é onde está representado também, está presente a soberania popular. Então, quando o jovem vai para dentro da Câmara e passa a participar das câmaras, é uma porta que se abre para o legislativo local. Mas, inclusive, na forma como os legislativos passam a se estruturar. Tenho casos de câmaras que instituíram concurso público para a seleção de consultores, porque passaram a conhecer a importância de uma consultoria técnica no trabalho do legislador, coisa que eles conheceram por meio também do Parlamento Jovem. Então, quer dizer, ele desencadeia uma série de transformações que são necessárias. E a Escola do Legislativo contribuiu para a formação, inclusive, de escolas do Legislativo municipais, né, Ruth? Sim, a escola, como eu falei lá no início, ela é pioneira, né? É a primeira escola do Brasil. E ela ajudou a criação da maioria das escolas das assembleias estaduais e também nos municípios, porque o fortalecimento do poder legislativo, ele passa necessariamente pelo fortalecimento do poder legislativo municipal. E as escolas constituem um espaço que possibilita esse amadurecimento, esse adensamento teórico e prático dos parlamentos que vão ajudar a fortalecer, né, o poder legislativo.
Ruth, agora vamos falar sobre outro pilar da escola, que é a formação dos servidores, né? Você já falou um pouco sobre isso no início da entrevista, mas eu queria que a gente pensasse o seguinte, nesse cenário que ainda sobrevive no Brasil uma imagem negativa da qualidade do servidor público, nós que estamos dentro do serviço público vemos um servidor cada vez mais qualificado, passando por cada vez mais atualizações. Qual que é o papel da formação do servidor das escolas dos legislativos, que as escolas oferecem para os servidores desse poder, e por que essa atualização nesse conhecimento é tão necessária? Bom, as instituições públicas, elas devem à sociedade serviços de melhor qualidade. Se tem essa visão, às vezes equivocada, às vezes fundamentada, de que alguns serviços não são bem prestados pelo serviço público, né? Isso só se resolve a partir de qualificação, a partir de uma formação de alto nível, de uma profissionalização séria, da identificação das reais necessidades, do desenvolvimento de competências, né? Do desenvolvimento de habilidades, né? E atitudes também, né? Para que o servidor, no nosso caso aqui do Poder Legislativo, possa desempenhar bem as suas funções, assessorar os representantes, né, do povo que exercem, né, também suas funções, de representar bem os interesses do povo, de legislar, de fiscalizar o executivo. Quer dizer, a gente precisa estar sempre mobilizando e construindo conhecimentos, tanto teóricos quanto práticos, para que essas funções do poder sejam exercidas cada vez mais com maior excelência. Quer dizer, não basta fazer leis, tem que fazer as melhores leis. A lei, e também não basta só fazer a lei tem que ter impacto na vida do cidadão. E o cidadão tem que ter esse retorno do poder que está ali para representar. Então, a qualificação do servidor, ela é fundamental, assim como a qualificação da sociedade, porque você aprimora a sociedade que recebe os serviços, que vai cobrar que os serviços sejam desempenhados com maior excelência, que vai ajudar no exercício dessas funções também, seja dando suas sugestões, seja fazendo suas críticas, seja cobrando seus direitos, cobrando que sua soberania seja respeitada, e que também, tanto o corpo técnico quanto o corpo político, esteja bem preparado para, em sintonia com essa sociedade, exercer as suas funções. Ruth, para terminar, eu queria que você dissesse que compreensão você espera que a sociedade, servidores e também parlamentares e agentes políticos de modo geral tenham da educação legislativa. Pela educação legislativa, que nós vamos conseguir ter uma sociedade que compreenda os desafios e as funções do Poder Legislativo e as potencialidades, que a gente tem um Poder Legislativo que se preocupe cada vez mais em ser eficiente e eficaz no exercício dessas suas funções, e que você tenha aí um conjunto de sociedade e parlamento que trabalhe de forma colaborativa na construção de soluções políticas que atendam aos interesses da sociedade. Então, é a educação legislativa que vai garantir um melhor conhecimento dos processos e procedimentos que vão gerar leis de maior qualidade, entregas de políticas públicas mais eficazes, mais efetivas para a sociedade, né? E o parlamento tem uma função muito importante na fiscalização dessas entregas, que vai garantir também que a sociedade tenha uma percepção do seu papel como cidadão na construção dessa sociedade mais justa. A educação legislativa prepara poder e povo para esse exercício mais pleno da democracia, para que as nossas instituições legislativas sejam melhores, para que a relação entre essas instituições e o povo sejam mais estreitas e mais efetivas, e que as melhores práticas sejam desenvolvidas, e que a gente melhore aí em termos de sociedade, em termos de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais igualitária, né, onde todos têm as suas necessidades básicas atendidas, né, têm os seus direitos respeitados. Isso só faz com que o mundo seja melhor, né? Acho que é isso, a educação legislativa pode ajudar a fazer um mundo melhor. Você ouviu a Ruth Schmitz, gerente-geral da Escola do Legislativo da Assembleia de Minas, e antes Robson Almeida, secretário-geral da Câmara Municipal de Varginha, mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional.
Os trechos de áudios inseridos ao longo das entrevistas são de vídeos produzidos pela TV Assembleia, especialmente para compor um acervo de conteúdos da escola. A estudante ouvida durante a entrevista da Ruth é Yasmin Paiva, de Barbacena, que participou de uma das edições do Parlamento Jovem de Minas e foi ouvida numa cobertura da Rádio Assembleia. Sou Graziele Mendes, fiz produção, roteiro, entrevistas e apresentação deste episódio. Edição e sonorização de Felipe Gravino, revisão de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio e em plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.